Pega a sua Bíblia agora, meu querido. Abra o livro de Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel capítulo 6, verso 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre eles, dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó Israel, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que se fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Verso 16 agora, vamos pular para o 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus
a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova dos leões, e se apoderaram dele. Os leões se apoderaram dele, eles esmigalharam todos os ossos. Amém? Olha aqui para mim, só até aqui é o bastante. Esse texto é um texto maravilhoso, irmãos. Ele fala a respeito do grande livramento de Daniel da cova dos leões. Daniel, servo de Deus, homem muito usado pelo Senhor, e que começou a se destacar. Toda pessoa que começa a se destacar em alguma coisa que ela faz, ela vai chamar a atenção. Então ela tem que estar preparada consequentemente para passar por perseguições, porque a inveja é muito grande. E ali haviam outros que com Daniel foram levantados para assistir diante do rei, e começaram a invejá-lo e buscar uma maneira como destruir a Daniel. Eles disseram: olha, se nós não procurarmos a lei do Deus de Daniel, nós não vamos encontrar nenhuma ocasião contra ele, porque ele é fiel, ele faz tudo certo. Então eles se uniram, formaram um conselho, se dirigiram ao rei Dario e disseram: olha, vamos lançar um interdito aqui de 30 dias. Durante esses 30 dias, ninguém poderá pedir favor a Deus algum, a homem algum, senão ao rei. E quem for pego fazendo isso, que seja sentenciado a ser lançado na cova dos leões. O Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele poderia ter: bom, agora tem uma sentença, eu não vou orar mais. Não, pelo contrário. Ele continuou a sua rotina de oração. 3 vezes ao dia ele orava a Deus. 3 vezes. E aqueles que incitaram o rei a lançar esse interdito, quando viram Daniel orando, foram e falaram com o rei mandou que Daniel fosse levado e lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões, não aconteceu absolutamente nada com Daniel. Aqui nós temos uma grande lição. Irmão, não é à toa que certos detalhes da Bíblia foram deixados. Cada detalhe, cada coisa tem um ensinamento de Deus. E hoje eu quero falar com você acerca da importância de você não mudar a sua rotina de oração. Tem gente que é uma pressãozinha que passa, aí eu não vou mais à igreja, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. Mas é aí que você deve orar, é aí que você deve buscar a Deus. Daniel não mudou a rotina espiritual que ele tinha. Meu irmão, eu pergunto para você nesta noite: onde é que está aquela pessoa fervorosa que você era? Aquela pessoa corajosa, aquela pessoa que estava sempre disposta a fazer a vontade de Deus, independentemente de qualquer situação? Onde está aquela pessoa que tinha fome de Deus, sede de Deus, que tinha um tempo para ler a Bíblia em casa, para orar, para buscar a Deus? Cadê aquela pessoa? A adversidade
fez você mudar toda a sua rotina. Está errado. Você não pode deixar que nada, absolutamente nada, mude a sua rotina. E é o que está acontecendo. O Daniel sabia que havia uma sentença de morte para aqueles que fossem pegos orando a Deus. Mas ele sabia que Deus era maior do que aquela sentença. Ele sabia que Deus era maior do que aquela dificuldade, aquela perseguição que ele estava enfrentando. Meu irmão, Deus é maior. Deus é maior que a luta. Deus é maior que a adversidade. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso e mudamos a nossa rotina. E aqui tem duas facetas importantes da vida de Daniel. Duas facetas importantes. A primeira delas é essa que eu acabei de falar com vocês. Ele, na luta, não mudou a sua rotina de oração. Mas quando ele estava bem também com o rei, ele também não mudou a sua rotina. Ele continuou sendo o mesmo Daniel fervoroso, de oração, santificado. Isso vale também para aquelas pessoas que chegam na igreja arrasadas, destruídas, aí melhoram de vida, aí acho que não precisa vir mais na igreja, acho que não precisa mais buscar a Deus, muda a rotina dela completamente. O que acontece? Jesus disse assim, que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Não achando, ele busca, ele diz, eu vou voltar para a antiga casa. E aí, ele volta para aquela pessoa. Se ele chega na pessoa, a pessoa está vazia de Deus, o coração dela está desocupado, ele entra e traz consigo 7 piores do que ele. Jesus falou sobre isso. E aquela pessoa já estava ruim, a coisa fica 7 vezes pior. Por quê? Porque mudou a rotina. Irmão, Salomão disse em Provérbios 26:20 que sem lenha o fogo se apaga. O fogo de Deus na sua vida muitas vezes está se apagando porque está faltando lenha, está faltando combustível. A lenha é a palavra de Deus, a lenha é a oração, é o jejum, é o louvor, é a adoração. Quanto mais você ora, você lê a Bíblia, você está colocando fogo, e o fogo de Deus vai se acender dentro de você e nunca vai se apagar. Meu irmão, se a gente não vigiar, sem perceber, a gente acaba mudando a nossa rotina, a gente acaba mudando. Eu me lembro, eu estava esses dias meditando essa palavra, e eu comecei a olhar, falei, Jesus, o diabo é tão sujo, que ele nos ocupa com tantas outras coisas, para a gente mudar a nossa rotina de oração, a gente mudar, a gente se ocupa com tanta coisa, para a gente não ter mais tempo para buscar a Deus. Ah, não está adiantando nada mesmo, para quem ir na igreja? Aí o fogo vai se apagando. Ah, não está adiantando nada mesmo. Para que dar dízimo? Para que dar oferta? O fogo vai se apagando. E quem sabe você chegou aqui e o fogo está quase se apagando dentro do seu coração. Essa chama está quase se apagando. Meu irmão, minha irmã, não saia do seu lugar. Não saia da presença de Deus. Permaneça diante do Deus Todo-Poderoso. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, meu querido, permaneça na presença de Deus. Permaneça. Não saia. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo de número 8. Provérbios, capítulo 27, versículo de número 8. Está escrito assim: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe
do seu lugar. Vamos entender isso aqui. Quando a ave vagueia longe do ninho, primeira coisa que acontece, ela está expondo os seus filhotes. Os predadores podem vir e devorá-los. Por quê? Porque ela saiu do seu ninho. E ele está dizendo, assim é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é em Cristo Jesus. Nós não podemos abandonar a presença de Deus. O nosso lugar é na presença do Senhor Jesus. Quando o homem sai da presença de Deus, no meio da luta, da adversidade, ele está se expondo e expondo também toda a sua família. O Daniel não saiu da presença de Deus. Ele permaneceu na presença do Senhor, não se entregou. Sabia que a sentença era árdua, que era séria. Sabia que seria sentenciado, sendo lançado na cova dos leões. Sabia, mas não mudou a rotina dele. O inimigo, irmãos, ele é assim, ele tenta pressionar de todo jeito, sabia? De todo jeito. Mas eu já sei. Você sabe o que eu faço quando eu vejo que a coisa está assim? É aí que eu oro mais. É aí que eu busco mais. Por quê? Porque se eu estiver mais perto de Deus, pode cair o mundo. Mas 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. É aí que eu busco mais. É aí que temos que buscar. Ah, mas o fulano disse, mas o meu Deus é maior. Ah, mas o ciclano falou, mas Deus também falou isso, que ele disse que está comigo, para me guardar, para me proteger. Eu não vou sair da presença do meu Deus. Eu não vou mudar a minha rotina. Muitos que poderiam estar aqui mudaram a sua rotina. Talvez estão agora num cinema, num restaurante. Porque passaram uma luta e acharam que não valia mais a pena estar aqui hoje. Passaram uma adversidade, o inimigo pressionou, acharam que não vale mais a pena. Mas vale sim. Por quê? Porque o salmista diz que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Imagina aqui o tempo que você está ganhando estando aqui na casa de Deus. E o tempo que você está perdendo lá fora. Não estou dizendo que você não tenha tempo, não tenha que ter tempo para sair com a sua família. Mas que você tenha tempo primeiro para Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Porque não existe uma outra pessoa capaz de nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não existe. Só Ele pode nos ajudar. Por isso, não podemos sair em hipótese alguma do nosso lugar. Você está em Provérbios? Vamos à frente. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Tem algumas traduções que diz um pouquinho diferente. O acordo é o remédio que aquieta grandes pecados, né? Mas eu gosto mais da tradução que diz que a calma desfaz grandes erros. Então diz aqui, levantando contra ti o espírito do governador. Ou seja, levantando contra você uma batalha. Ele diz, não deixa o teu lugar. Não sai do teu lugar não, meu irmão. Fica diante de Deus. Porque Deus é poderoso para livrar da cova e na cova. Alguém pode dizer assim, mas por que Deus esperou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, para depois livrá-lo?
para mostrar que a gente deve crer, mesmo quando não houver mais esperança. Que a gente deve crer, mesmo quando aparentemente tudo estiver perdido. A gente deve confiar em Deus. Saber que na hora certa, Deus irá agir, Deus irá operar. Foi no último instante, alguém poderia dizer: Daniel está acabado. Imagine então no dia seguinte a surpresa que eles tiveram. Daniel saiu da cova dos leões intacto, sem nenhum arranhão, porque o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo e fechou a boca dos leões. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que está tocando a sua vida agora no nome de Jesus. Está mostrando para você que Ele tem poder para te livrar da cova e na cova. Da cova e na cova, que são coisas distintas. Ele tem poder para evitar que você chegue lá. Mas se você estiver lá, Ele também tem poder para tirar você daquela situação e fazer você uma pessoa vitoriosa diante daquela adversidade. Deus está dizendo para você nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Meu amado, por que você mudou a sua rotina? Por que você mudou o seu comportamento? Não. Vamos buscar a Deus, vamos continuar na presença do Senhor. Saiba que aqueles que intentarem algum mal contra você, eles estarão cavando a sua própria cova, como o próprio Salomão diz, que aquele que cavar uma cova, cairá nela. A semente produz segundo a sua espécie. Eu não tenho que me preocupar com fulano, com cicrano, com bertrano. Deus vai cuidar dessas pessoas. Porque se eu estou na presença do Senhor, a batalha não é minha, a batalha é de Deus. Eles não estão afrontando a mim, eles estão afrontando o Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Eles não estão afrontando você, mas eles estão afrontando o teu Deus. Eles não estão mexendo com você, eles estão mexendo com o Deus que você serve. Você quer ver o que aconteceu? Vamos lá para Daniel novamente. Daniel capítulo 6, verso 24 agora. Daniel capítulo 6, versículo 24. Olha o que sobrou para aqueles que prepararam tudo, orquestraram tudo, fizeram a armadilha. Os mensageiros do capeta, né? Que tem gente que é mensageiro do demônio, né? Prepara tudo, estava tudo preparado para acabar com Daniel. Mas tem um ditado aí que diz que o feitiço virou contra o feiticeiro. E foi assim que aconteceu. Versículo 24 diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, até os filhos que não tinham nada a ver com isso, irmãos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha aí. Boba é a pessoa que se levanta contra o servo de Deus, contra a serva do Senhor. Meu irmão, aqui se cumpriu mais uma palavra. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Daniel servia a Deus. Daniel era justo. Foi lançado lá, não aconteceu nada. Ao passo que esses homens não serviam a Deus, não eram justos. E antes mesmo que eles chegassem ao fundo da cova, já os leões fizeram dos ossos deles migalhas, migalharam tudo, irmão, destruíram tudo. Para você ver, a gente nunca deve abandonar Deus. Eu repito, Ele tem poder para livrar da cova e na cova. Para evitar que você chegue lá, mas se estiver lá, Ele livra você também. Amém.